Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Professor Edson falando aqui com vocês. Hoje vamos falar um pouco mais sobre a estrutura de repetição na linguagem Python. Em outras linguagens de programação, nós temos, dentre as estruturas de repetições, o do while, que ele vai executar primeiramente as instruções dentro dessa estrutura e depois, no final, ele verifica se a condição é verdadeira ou falsa e assim toma a decisão se ele retorna o looping ou não. Ou seja, ele faz o teste no final das instruções dentro da estrutura e não no começo, como visto em outra estrutura da linguagem, né? Que é o while. Mas no Python, especificamente, nós não temos a estrutura do while, mas podemos adaptar caso seja necessário fazer algum teste, não no início da estrutura, mas sim no final da estrutura, podemos fazer uma adaptação. É isso que nós vamos fazer nesse exemplo, então. Vamos declarar aqui uma variável i, inicialmente atribuímos a ela o valor 1. Depois nós vamos usar a estrutura while normal e vamos definir ela como verdadeira, como true. Dentro dessa estrutura, vamos apenas apresentar o valor de i aqui dentro da estrutura de repetição. Vamos fazer o nosso incremento, né, o nosso contador i igual a i mais 1 para evitar que entre no loop infinito. E agora aqui nós usamos a estrutura de condição, estrutura condicional if, para testar se o valor de i ele é, por exemplo, maior que 3. Apenas um exemplo, tá? Se ele for maior que 3, o valor de i, nós executamos o comando break, que faz o que? Esse comando break, ele interrompe a execução dessa estrutura de repetição para não ficar no loop infinito, né? Então, aqui nós estamos iniciando a nossa estrutura de repetição com o valor verdadeiro. Então, ele vai entrar direto aqui dentro da estrutura. Mas nós estamos adaptando, né, essa estrutura de repetição, como falado no começo desse conteúdo, dessa aula, que nós não temos a estrutura do while, né, que ele faz primeiro, depois no final ele testa. Mas dessa forma, então nós pedimos para que ele entre na estrutura de repetição, independentemente, porque nós estamos falando que enquanto verdadeiro faça, ele vai fazer, mas aqui no final nós fazemos um teste. Olha, se o i, o valor de i for maior que 3, se isso acontecer, aí eu interrompo, ou seja, eu executo e testo, executo e testo, executo e testo. Eu fico testando dentro da estrutura de repetição while normal, eu faço o teste no final. Então, a primeira vez ele executa, incrementa o valor e testa. É verdadeiro ou é falso? É falso e ainda não é maior que 3. Retorna, executa de novo, imprime o valor de i novamente. Incrementa, o i passa a valer 2. 2 é maior que 3? Não. Então, retorna, executa novamente. Passa a valer 3. 3 é maior que 3? Ainda não. Retorna, exibe o valor lá, né, da variável i, incrementa, o i passa a valer 4 nesse momento, aí ele vai fazer o teste. 4 é maior que 3? É, break, e aí ele interrompe a execução. Ou seja, nós testamos se a condição é verdadeira ou falsa para determinar se a estrutura de repetição irá continuar executando seu laço de repetição no final das instruções, sempre no final, tá? Aqui poderíamos ter outros comandos, mas é importante visualizar, entender que o teste, lógico, é no final de todas as instruções, para determinar se ele retorna no laço de repetição ou se ele encerra e segue o fluxo se tiver outros comandos aqui. Mas vamos testar então, né? 1, 2, 3, exibiu e interrompeu a estrutura de execução. Então, imprimiu o valor de i, 1, incrementou, 2, exibiu, 3, exibiu,
incrementou, 3 passou a valer 4, ele fez o teste aqui, ele executou, mas o teste ele faz aqui no final, né? O i é maior que 3? Nesse momento porque ele está valendo 4. Então, break, ele interrompe o laço de repetição. Então, essa é uma forma de, vamos dizer assim, né? Adaptarmos dentro da linguagem Python, caso seja necessário usar o conceito de uma estrutura de repetição que existem outras linguagens de programação, que é o do while, ou seja, faça primeiro e depois no final eu tenho o teste para verificar se eu continuo fazendo ou não. Então, dessa forma que foi apresentado aqui nessa videoaula para vocês, é possível, caso seja necessário, implementar uma estrutura de repetição que o teste lógico seja feito não na entrada da estrutura, e sim no final da estrutura, permitindo que pelo menos uma vez ele execute o comando caso seja necessário. Até mais então!